Oi, pessoal. Eu vou corrigir as atividades da primeira e da segunda semana para vocês, tá? Bom, nós estamos falando sobre o romantismo, as 3 gerações do romantismo, né? E a primeira questão está perguntando o seguinte, está dizendo: assinale a alternativa que completa adequadamente a asserção, ou seja, essa afirmação aí. Romantismo, graças à ideologia dominante, é um complexo conteúdo artístico, social e político. Caracteriza-se como uma época propícia ao aparecimento de natureza humana marcada por... A resposta é a letra C: egocentrismo, hipersensibilidade, melancolia, pessimismo, angústia e desespero. Essas características aqui são características da segunda geração romântica, chamada de ultrarromântica ou do mal do século. Questão 2. Poderíamos sintetizar uma das características do romantismo pela seguinte aproximação de opostos. Opostos são coisas contrárias, né? A resposta é a letra E. Voltado para temas nacionalistas, o romantismo, no caso, né, desinteressou-se do elemento exótico. Esse é o oposto. O romantismo não gostava disso. Incompatível com a exaltação da pátria. No romantismo, a linguagem é simples, o vocabulário bem simples, as construções simples. Então, eles largou o que era exótico para valorizar as coisas nacionais. Terceiro, o desejo de morrer e a sentimentalidade doentia são características da poesia do autor de Lira dos 20 anos. Trata-se de Álvares de Azevedo. É o principal representante da segunda geração romântica, a mesma que nós citamos acima, a ultrarromântica ou do mal do século. A resposta é a letra E. Quarta questão. O movimento romântico no Brasil teve início em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Eu já falei para vocês que ele só foi importante porque foi introdutor do romantismo no Brasil, mas que ele escrevia e era criticado por isso, né? Então, quem se destacou mesmo foi o Gonçalves Dias, autor da Canção do Exílio, né? Mas aqui está falando, essa afirmativa é correta. Foi ele mesmo que introduziu o romantismo com Suspiros Poéticos e Saudades em 1836. Essa afirmativa está correta. Segunda, o romantismo no Brasil se destacou na poesia e na prosa? Sim. Como representantes da poesia, nós temos Gonçalves Dias, nós temos Casimiro de Abreu, Castro Alves, o próprio Álvares de Azevedo. Mas na prosa nós temos o José de Alencar com sua vasta obra, né? Então, essa também está correta. A terceira, a segunda fase do romantismo no Brasil sofreu influências da poesia do poeta inglês Lord Byron. Estão corretas as afirmações? Está perguntando. Então, todas as 3 estão corretas. A resposta é a letra E. 1, 2 e 3. Na terceira, esse Lord Byron fala que ele influenciou os poetas românticos da segunda geração por causa do spleen, que em inglês significa baço, né? Eles sofriam muito e eles gostavam de sofrer, eles tinham prazer no sofrimento e procuravam a todo custo a morte. Questão 5. Numere a coluna da esquerda de acordo com a coluna da direita, tendo em vista a poesia romântica brasileira. Então, aqui está citando as 3 gerações. Primeira geração é número 1. Que geração é essa? Nacionalista ou indianista, né? Que tem como principal representante o índio. E as características são subjetivismo, nacionalismo, exaltação da pátria, exaltação da natureza.
lusofobia, que é a aversão a tudo que é português, tem uma linguagem simples, tem religiosidade. Então, essa é a primeira geração. A segunda também tem subjetivismo, sentimentalismo, igual tem na primeira, só que tem esse desejo de morrer, que é, eu vou chamar de exaltação da morte, mas é um culto da morte, que é o mal do século, né? Os poetas morriam por volta de 20 e poucos anos, porque contraíam tuberculose. Eles faziam tudo para contrair tuberculose. Trocavam a noite pelo dia, dormiam de dia e saíam à noite, bebiam vinho nas tabernas, ou tavernas, né? Que é a mesma coisa. São bares rústicos, com mesas de madeira rústica, com taças de ferro, e eles tomavam o vinho, se embriagavam, depois iam para os cemitérios para ter inspiração. E no cemitério, que é um lugar insalubre, né? Um lugar úmido, que tem resto de cadáveres, eles ficavam lá respirando aquele ar lá e acabavam tomando sereno da madrugada e acabavam ficando doentes, né? Com sereno, com chuva, com tudo, né? Então, essa é a segunda geração. A terceira geração é a condoreira, ou social ou liberal. Então, essa tinha os ideais de liberdade, por isso escolheram o condor, que é uma ave que voa alto, para mostrar que eles tinham uns ideais de liberdade. Aí, eu tenho aqui as opções, e aí nós vamos escolher 1, 2 e 3. Abolicionismo pertence a 3, terceira geração. Condoreirismo é sobre a ave que eu falei, o condor que voa alto, que tinha os ideais de liberdade. Esses ideais eram de abolicionismo também, né? De libertar os negros. Então, também é 3. Mulher inacessível, a mulher que não se pode alcançar. Difícil de alcançar. Então, eles comparavam a mulher a um anjo, a uma estátua, a uma deusa, a virgem, a estrela inatingível. Então, essa é uma característica da segunda geração romântica. Obsessão pela morte, eu acabei de citar, né, que os poetas iam para os cemitérios à noite, depois de se embriagarem nos bares e buscavam a morte. Então, é característica da segunda geração romântica, da ultrarromântica ou do mal do século, que é o nome da geração. Indianismo é da primeira geração, que é chamada de nacionalista ou indianista. E nacionalismo, naturalmente, da primeira geração também, nacionalista ou indianista. Então, a resposta é a letra E, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só entrar no chat e me fazer as perguntas que eu terei o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Obrigada!